Olá! Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro oficial episódio do podcast Viva Leve. Vocês que já conferiram outros episódios, mas em outro cenário, de outra maneira. Hoje a gente está aqui no episódio, nessa sala maravilhosa, com uma convidada maravilhosa. E a gente hoje vai bater um papo muito gostoso que envolve autoconhecimento, sexualidade, mais algumas outras coisas que eu não quero colocar. Como é que diz? Colocar o carro na frente dos bois? Spoiler. Spoiler. Não quero dar spoiler. Não quero colocar o carro na frente dos bois, entendeu? A gente vai com calma aqui. Hoje eu estou com a Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Oi, Jamile. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo extremamente lisonjeada e muito honrada de estar aqui, né? E grata, porque eu adoro falar. Você sabe disso, falo mais que a boca, eu gosto de passar informação, eu gosto de, e ainda mais com mulheres, né, empoderar mais mulheres e mostrar um pouco da minha trajetória, e se através de uma coisinha que eu falar, alguém puder melhorar pelo menos um pouquinho, para mim isso já é satisfatório. Você já vai sentir que tá fazendo sua missão, né? Sim, é como diria minha amiga dermato, preenche mais que ácido hialurônico. Gente, então a gente tá aqui com a Larissa. Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, compartilhar histórias, compartilhar a vida. Ela vai trazer algumas dicas práticas pra vocês. E uma das coisas que eu queria te perguntar, Larissa, já começando assim, suave, só que não. A gente teve uma conversa antes de bastidor, né? A gente se conheceu mais, a gente já tinha se conhecido, trocado, né, umas ideias. E a gente se conheceu agora há pouco, ainda mais profundamente, eu soube algumas histórias da Larissa. E eu percebi que a gente passou por momentos similares, né, em termos de infância, em termos de adolescência e infância, coisas que marcam muito a nossa vida. E vocês sabem que eu falo bastante sobre inteligência emocional, amadurecimento, e não tem como a gente falar sobre esse universo sem falar de infância. E aí, falando nisso, eu queria saber o seguinte, Larissa, quando a gente diz nossa mãe sempre quer o nosso melhor, mas ela sempre é essa força encorajadora na nossa vida? Não. Me conta por quê, vai. No meu caso, não foi. Eu amo a minha mãe incondicionalmente. Assim como ela daria a vida dela para mim, eu daria a minha vida para ela. Mas isso foi muito difícil de eu entender. Na minha infância, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado, principalmente com a tal da matemática, física e química. Biologia, sei lá, português, eu arrasava. Agora, a tal da matemática, física e química não adianta. E eu tenho um irmão que ele é, assim, QI altíssimo, passou na faculdade de engenharia na Unesp com 16 anos. Então, assim, quando os professores viam o meu sobrenome, eles olham lá, Tiberto, você é irmã do Fabrício? Sou. Ah, então tá vindo aí um crânio. Só que rachado, né? Porque ele ganhou medalhas de matemática e tudo mais, e eu, negação. E aí, minha mãe pagava professora particular, eu fazia aula de reforço, ela obrigava o meu irmão a me ensinar, e mesmo assim, eu só tirava nota baixa. E aí, a professora chegou para minha mãe e falou assim, olha, a Larissa, ela é burra. E a minha mãe, ela, naquela época, né, eu tenho 33 anos hoje, naquela época não tinha assim, vamos colocar ela na psicóloga, na pedagoga, nisso, naquilo. Você estuda e tira nota, você é inteligente. Você estuda e não tira nota, você é burra. Acabou. Né? Acabou. E ainda mais um profissional de educação falar isso. Então, minha mãe falou, cara, ela é burra, e ela chorava. E ela, assim, não sabia o que fazer mesmo, sabe? E ela falou assim, meu Deus, a minha filha é burra, você é burra. Por exemplo, fazer alguma coisa, você não sabe que você é burra. Porque foi o que foi passado para ela. E aí, assim, tinha aquela coisa que padrão de corpo, né? A gente tem que ser magra, tem que ser bonita, isso, aquilo. E aí, 12 anos, 11 anos, né? Chegava da escola, fazia natação. Você chega na natação, parecia que você tem aberto um estrondo no estômago, você quer comer muito, né? E aí eu queria bater lá 2 pratos de arroz com feijão, minha mãe falou assim, não, tá bom, não criei filha pra ser gorda, ia recolher na comida, você tá gorda, você não pode comer, então você é burra, você é gorda, você é burra, você é gorda. Aí, queria
né, tava começando ali nas paquerinhas, aqueles bailinhos, né? Então queria uma roupa mais diferente para ir nos aniversários. Ai, vai com qualquer uma, ninguém vai reparar. Como assim ninguém vai reparar? Porque eu sou gorda e burra? Então eu sou feia, gorda e burra? Isso foi crescendo. E muitas vezes, mesmo não dizendo, né, não chamando, as pessoas falam por trás coisas, informações, tipo, pra quê? É. Isso já deixa no subconsciente que, na verdade, a pessoa não tá perguntando pra ela. Tá dizendo assim, não vai, não precisa, você é isso e isso. Isso te define e ninguém vai. E assim, sei lá, se às vezes ela tava, assim, minha mãe, em outros momentos, tá, assim, ela sempre deu tudo que eu precisava, né, mas não sei se naquele dia ela tava cansada, se ela tinha outras coisas pra fazer, ela falou, ai não, vai com essa roupa mesmo, ninguém vai perceber, mas só que isso ficou em mim tão forte, eu falei, nossa, ninguém vai me perceber, ninguém vai me notar, eu não sou digna de ser notada. Então, isso marcou muito, né, Marcou Larissa? muito. Em que momento é que, a gente já conversou, né, em que momento foi que essa chave começou a virar e que você se percebeu o quanto isso te impactou a tua vida inteira e que você decidiu começar a mudar isso? Então, não, e aí, assim, depois disso... Porque, assim, só te interrompendo, Aham. antes de você continuar, a Larissa é uma mulher de sucesso inquestionável. Né? A gente começou esse podcast sem eu apresentar muito ela, fazendo a pergunta direta, porque eu queria induzir vocês a ficarem se questionando. A ela dizer esse contexto de infância e vocês que estão aí do outro lado se questionarem. O que será que ela faz? Porque a Jamile chamou ela pro podcast dela, então ela deve ser uma mulher no mínimo de influência, no mínimo que tem uma história bonita pra contar, que inspira. Por que ela tá aí? Já que ela era predestinada pra ser burra. E uma pessoa burra não chega a consegue lugar ganhar nada, não chega a lugar nenhum na vida. Então por que ela tá aqui? É essa pergunta que eu quero que vocês questionem. O que vocês diriam que a Larissa é? O que a Larissa não é nem o que ela é, o que ela faz. Qual o título que ela carrega. Agora continua, vai, Larissa. Então, e aí, eu cresci assim. E várias vezes, né, eu pensava assim, nossa, minha mãe não gosta de mim. Porque a forma dela de dar carinho, ela fazia, né, a comida que eu gostava, ela comprava, assim, sei lá, o lençol mais gostoso para eu dormir, o shampoo mais cheiroso, aí ela lava à mão todas as minhas roupas com cuidado, sabe? Mas você já teve essa clareza quando era criança ainda, adolescente? Não, agora adulta, depois de adulta. Assim, e ela fazia isso, mas para mim, ela nunca falava, eu amo você, vem aqui, deixa eu fazer um carinho na sua cabeça. Nunca. Então, assim, eu pensava, e ela fazia isso pro meu irmão, pra todo mundo, pra casa. Então, assim, eu achava que ela era, ela gostava só fazia bem feito o que ela fazia. Só fazia bem feito o que ela fazia e que ela não gostava de mim, porque ela nunca tinha falado que me amava, gostava de mim. Ela só falava que eu era burra e que eu era gorda. Nunca deu colo, botou a cabeça, senta aqui, filha, deixa eu te acolher as tuas emoções. E ela é uma mãe brava, assim, sabe? Então, sempre com muito medo, né? Aquela mãe mais rígida e tudo mais. E aí eu achava que ela não gostava de mim. E às vezes, assim, sozinha no meu quarto, assim, várias vezes. Eu falava assim, nossa, Deus, por que que eu nasci assim? Por que que eu nasci feia? Por que que eu nasci burra? Sabe? Será que... Tipo, eu achava que minha mãe não gostava de mim, né? E aí eu falava assim, muitas vezes eu falava assim, não vou falar tal coisa, não vou me posicionar, não vou fazer isso, porque vai que minha mãe quer, tipo assim, me devolver, sabe? A gente não entende, né? Então eu achava que eu não era amada. Não era digna de amor. Não era digna de amor, que eu não era notada e tal. E aí isso propagou, assim, que na hora que a gente vai paquerar, na hora que a gente vai, né, ali nas festinhas, na conquista, quando a gente vai crescendo, se descobrindo como mulher, eu já não gostava de mim e tinha autoestima baixa. Aí quando alguém olhava pra mim, né, algum cara olhava pra mim, eu achava que ele tava olhando por defeito, pra ver que eu era gorda, vendo que eu tava destoando ali dos lugares, né? Mas fui indo, né, cabeça erguida. E aí, chegou num momento da minha vida profissional, eu falo muito. Muito. E eu tenho, assim... Você gosta de falar. Eu gosto. E eu estudo bastante hoje em dia, né? E o que eu estudo não é pra mim. Eu quero divulgar isso, sabe? Eu quero falar pras pessoas. Olha, isso pode ser tal coisa, isso pode ser tal coisa. Eu quero alertar. Só que eu tinha uma barreira, porque eu não conseguia, até novembro do ano passado, eu não conseguia tirar uma selfie no meu próprio celular, sozinha, só pra eu ver. Porque eu olhava o meu rosto e eu achava que eu era deformada.
E aí, Tem uma palavra que você falou, a gente tava lá embaixo conversando, você falou uma palavra muito forte. eu falei assim que eu me achava nojenta. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso foi uma constatação de uma construção vindo desde pequenininha. É. E aí, eu tava jantando com uns amigos aqui em São Paulo, lá da minha cidade, Presidente Prudente, e aí tem uma colega na época, né, hoje ela é minha amiga, e aí ela pegou, eu falei pra ela, né, o que eu fazia, tal, falei que eu queria divulgar o meu trabalho para as pessoas, e aí ela falou assim, olha, eu tô terminando um processo de coaching, né, para me formar em coaching, e eu preciso de alguém para ser meu TCC, né? Eu vou te ajudar. Então, o que que você quer? Eu falei, eu quero coaching para carreira e para o financeiro. Ela falou assim, então Quero prosperar, quero mais dinheiro, quero Lógico. botar pra fora. É profissional, pilar profissional e financeiro. profissional e financeiro, porque uma coisa não está relacionada à outra. Às vezes você pode ser super bem financeiramente e não estar feliz com o seu profissional, né? E ao contrário também. Né? Tô super feliz, mas não tô ganhando. Então, eu queria estar feliz na carreira e ganhar dinheiro. Aí, a gente começou. E ela falou assim, tá bom, como que a gente vai divulgar o seu trabalho, né? Hoje em dia não tem mais a lista mais. Não dá pra te colocar nas páginas amarelas, tem que ser como? Instagram. Tá bom, mas vou ter que aparecer? Aí, quando eu peguei e falei pra ela que eu tinha vergonha de aparecer, eu não tirava foto desde os 14 anos de idade, né? Só com alguém, assim, em momentos muito especiais, fugia ali da câmera. E aí eu peguei e contei pra ela que eu me achava feia, que eu me achava gorda, que por mais que eu estudasse, por mais que eu fazia, eu ainda achava que eu era burra. E que eu tinha que prosperar mais. Eu achava que tudo que eu fazia não era suficiente. Não era o suficiente. Eu falo que eu me cobrava mais do que um agiota. Ela chegou falando aqui. E aí eu peguei e falei isso pra ela. E aí a gente viu que, na verdade, eu não tava prosperando financeiramente e na carreira, profissionalmente, por conta do meu emocional. Então, ou seja, chegou lá pra arrumar o profissional e o financeiro e descobriu que não tem nada ainda pra fazer aqui exatamente. Tem que cuidar dessa cabeça que tá cheia de crença limitante, que acredita que não é capaz. Que eu tenho uma história muito engraçada, parecida com a tua, que é o quê? Antes de eu decidir entrar para esse mundo do desenvolvimento do comportamento humano, eu tava na beira do meu divórcio. A minha virada de chave virou aí, né? Eu sempre tive muita vontade de mudar o mundo de alguma maneira. Eu nasci, cresci com essa sensação dentro do coração. Então, desde pequena, eu tenho trajetória de empreendedorismo, de apoio a outras pessoas, de grupo, de colaboração, de liderança, que sempre me demonstrou que o meu perfil era esse, muito alimentado por esse meu sonho, essa minha vontade dentro de mim. Então, quando eu fui mãe, eu disse assim, essa aqui é uma forma de eu somar no mundo. É eu ser a melhor mãe que eu puder, pra, no mínimo, eu posso até não somar, mas essa criatura bem que vai somar, no que depender de mim vai somar. Então, mesmo com 21 anos de idade, né, que foi quando aconteceu tudo isso, eu tava pra pular do barco do meu casamento, dizer, eu não quero mais, já chega, não suporto mais, não tolero mais isso aqui. Mas eu disse, antes de eu pular, pela minha filha, eu vou buscar dar o meu melhor. Porque se eu for sair, eu saio de cabeça erguida. Isso mesmo. E aí eu cheguei lá pra mudar pro profissional, né? Que é o primeiro contato com o mundo do autoconhecimento foi através de um coach. E eu cheguei pra ele, cheguei lá e tipo, eu quero mudar o meu marido. Meu marido, todo mundo acha que ele é lindo e maravilhoso, mas dentro de casa sou eu que convivo com ele. Sou eu que tenho que tolerar o egoísmo dele e a individualidade. Eu não aguento mais, ele que tem que mudar. E eu cheguei lá pra mudar meu marido e eu tive que o quê? Consertar meu emocional. Exatamente. Não, e é muito, assim, foi fácil pra você chegar ali, eu vou fazer autoajuda? Porque, assim, pra mim, esse papinho de autoajuda era coisa de perdedor. Eu vou assim, gente, nossa, que papo de perdedor. Que o cara que nem sabe da minha vida vai falar o que eu tenho que fazer? Se eu que sei da minha vida, não sei o que eu tenho que fazer, ele vai saber? Que papo de perdedor.
Mas aí, como ela... O que foi que você falou, a gente tava conversando lá, que eu disse, você tem que dizer isso. Eu achava que isso era coisa de derrotado. Derrotado. Coach era coisa de Era coisa de derrotado, era conversa fiada. Tipo, era, sei lá, entendeu? E eu falava assim, ai, eu não sou tão derrotada assim. Não cheguei nesse nível. Cheguei nesse nível ainda, Não, pelo né? amor de Deus. Aí essa minha amiga, não, mas a gente vai fazer acontecer e tal. Ela tava tão empolgada. E eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou ajudar ela, né? O que que eu vou... Não tô... Né? Vou ajudar. Não tô gastando nada, né? É de graça. Então, beleza. 10 sessões ali. Se dar algum resultado positivo, Ótimo. legal. Se não der nenhum resultado, beleza. Então, a minha meta era fazer pelo menos um stories e um post no Instagram falando do meu profissional, abrir o meu negócio, que eu não vou falar ainda o que é, abrir o meu negócio e ter pelo menos um cliente. E era isso, né, de inicial. Na quinta sessão, eu tinha emagrecido 5 quilos. Eu já tava a todo vapor falando, toda desinibida. Você só precisava de um start, né? Eu só precisava de um start. E eu já tinha 3 clientes, né? Então, aí ela falou assim, bom, vamos dobrar a meta então, né? E aí, assim, cara, isso me deu um boom, assim, um start, uma virada de chave. E eu tava totalmente travada, tava totalmente bloqueada. A relação com a minha mãe também era ruim, porque eu falava assim, nossa, ela não gosta de mim, ela compete comigo, ela não é minha alinhada. As mães das minhas amigas ajudavam elas, e tipo assim, a mãe das minhas amigas sempre me acolheram, a minha mãe não. Aí eu falei, peraí, calma aí, primeiro de tudo, vamos ver. Analisando a trajetória da minha mãe, ela perdeu a mãe super cedo. Ela tinha 7 irmãos, a mãe dela trabalhava um monte. Era uma outra época, era uma outra criação. Então, o que que acontece? Tudo bem, eu posso ser uma vítima, mas eu sou uma vítima de outra vítima. Como eu amo essa frase. Eu sou vítima de outra vítima. É sobre isso. E aí eu entendi que ela, na verdade, ela me dava todo o amor do mundo. Porque assim, por exemplo, a minha faculdade foi uma faculdade paga. Todo mundo falava, faz FIES, ela paga depois de formar. Ela falou assim, não, eu vou pagar a faculdade dela. Quando eu me formei, graças a Deus, a minha família é uma família que era muito pobre. E a minha mãe e meu pai trabalharam muito, muito. E eles têm uma vida confortável hoje. E aí eu formei no dia do meu aniversário. Eu tava fazendo 25 anos, o dia que eu peguei meu diploma. E aí ela me deu um carro de presente. Então, assim, sempre fui viajar, sempre tive muito conforto. E aí eu percebi que aquelas roupas que ela engomavam era por carinho. A forma dela demonstrar amor era fazendo atos e serviços. Então, assim, se eu for te levar para minha casa hoje, ela vai, antes ela vai saber qual é a comida que você gosta, ela vai colocar o melhor lençol, ela vai colocar aquele cheirinho de bambuzinho gostoso, sabe? Ela vai fazer doce, fazer bolo, fazer cheesecake, fazer comida, ela vai comprar, se você gosta de beber, ela vai comprar champanhe, ela vai comprar cerveja, ela vai comprar queijos. Pra te agradar. Sabe? Sim. Mas ela não vai falar assim, nossa, Jamile, como você é linda, adorei te conhecer, volta sempre, te amou você. Não. Ela vai falar assim, a casa tá aberta, você já sabe como é o esquema. Se quiser, vem, não precisa de convite. É isso. E aí depois, mas só que eu precisei de ter inteligência emocional para perceber isso. E hoje eu me sinto amada, hoje eu me sinto querida, hoje eu sinto falta dela. Hoje eu falo, mãe, vem em casa, porque ela mora em Presidente Prudente, né? Aí eu falo assim, nossa, tô com saudade de você. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei, mãe, eu amo você. Mãe, eu tô com saudade. E teve um momento que a gente tava brigada. E aí eu peguei e falei assim, a gente não se via há muito tempo. E eu acordei assim, com uma saudade dela, uma saudade. E aí eu fui pra casa, que a gente morava na mesma cidade, em casa diferente. E eu peguei e falei com a minha amiga, eu falei assim, Ayara, eu tô com tanta saudade da minha mãe. E a gente brigada. Aí ela falou assim, vai na casa dela e dá um abraço nela. Aí eu fui. Sem avisar, sem nada. Aí eu cheguei lá,
Eu falei assim, oi mãe. Ela, o que você veio fazer aqui? Não tem almoço em casa não, hein? Ó, já arrumei tudo, já fiz isso, já fiz aquilo. Não vai fazer sujeira. E já começou assim, bah! Aí eu falei assim, putz, vim aqui e tomei essa. Aí eu falei, não, vim pegar uns documentos meus da faculdade pra eu poder mostrar lá no serviço e tal. Tchau. Peguei, fui lá em cima no meu antigo quarto, peguei uns papel sulfite, sem ter escrito nada mesmo, bolei assim, coloquei no bolso, tchau, já peguei o que eu precisava. E fui embora, liguei pra minha amiga chorando, você falou pra eu ir lá, eu sabia que eu não devia ter ido, e não sei o quê, e nananã. Ela falou, vem aqui que eu te dou um abraço. Aí eu fui lá na minha amiga. Agora, eu vou te falar, o que acontece? Você viveu esse processo. Sim. A tua mãe não. Exatamente. E muitas vezes é que eu gosto sempre de explicar para as pessoas que a maturidade, esse desenvolvimento emocional, ele nada a ver com idade, não tem nada a ver com a idade. Não. Tem a ver com o entendimento sobre mim, e quando eu entendo sobre mim, eu passo a entender sobre o mundo. Então, veja, a provocação que eu te faço é numa próxima oportunidade, onde você for bater essa saudade da sua mãe, e ela chega lá te trazendo paulada, abraço. É o que eu faço hoje por causa da inteligência emocional. E eu vou te falar uma coisa. O que a inteligência emocional me trouxe, gente, foi até uma evolução espiritual. Através do meu autoconhecimento, através da minha inteligência emocional, eu não mudei só a mim, mas eu mudei a minha relação com a minha mãe. Assim como você, através da sua inteligência emocional, você não mudou o seu marido, você mudou a Jamile. E a Jamile, se transformando, ela faz toda uma transformação. Você tem o poder de transformação à sua volta. Sim, não, eu queria mudar todo mundo, né? Mas eu decidi me mudar. Então, quando eu comecei a viver esse processo de transformação, é tudo muito escancarado. Minha vida é exposta, digamos assim, vai fazer 10 anos que eu trabalho com internet. Então, minha vida tá no YouTube tem 10 vídeos de 10 anos atrás, mostrando toda a minha trajetória. Então, ela é nítida, ela é perceptível. Eu nem preciso abrir minha boca, é só você olhar. E essa mudança, que inicialmente não foi motivada pela minha vida, porque eu não tinha autoestima suficiente para querer mudar para mim, Sim. mas querer mudar pela minha filha e para provar para os outros o que eu era ou deixava de ser ou não era, eu mudei, acabei encontrando esse grande motivo, que era eu mesma. E nesse processo, eu comecei a entender que não era sobre os outros, era sobre mim. E quando eu finalmente comecei a entender sobre mim, as pessoas ao meu redor foram mudando. Sim. Porque quando a gente muda, o que acontece? Quando a gente escolhe mudar, existe um contraponto de movimento. As pessoas ao redor, elas te puxam de volta para a realidade. Elas não querem que você mude. E aí você muda, você age diferente, a pessoa diz, o que é? Tá fazendo coach? É livre de não sei o quê. Ai, que bobice! E e aí você tem... É tipo paciência. Quando a gente pede paciência pra Deus, Deus não te dá paciência. Ele te dá provas para que você desenvolva a virtude da paciência. Ponto. Então, eu comecei a fazer esse movimento e as pessoas tiveram esse contramovimento, né? Volta pra zona de conforto, Jamile, porque no inconsciente delas, o que habita? Volta pra zona de conforto, porque se você sair desse lugar, eu não vou te abandonar e aí eu vou ter que ir junto. E eu não quero mudar. Então, volta pra zona de conforto. Então, eu tive um movimento, veio esse contramovimento e eu insisti. E eu insisti por mim. E nesse insistir por mim, o meu marido mudou. E ele também começou pelos motivos errados. E hoje, o nosso relacionamento é outro. Hoje, quando a gente começou a conversar, ela virou e disse assim, você casou por amor, não foi isso que você perguntou? Não, eu perguntei assim, você ainda é casada? Aí você falou, sou. Aí você falou assim, eu casei há 10 anos atrás. Eu falei assim, nossa, você casou grávida? Aí você falou assim, casei porque eu tava grávida. Eu falei assim, você casou com o grande amor da sua vida? Ah, foi isso, casou com o grande amor da sua vida. E eu disse assim, hoje eu sei que ele é o grande amor da minha vida. Mas naquela época eu não sabia. E aí, à medida da construção do casamento, eu achava que ele não era. Eu pensei várias vezes, esse cara não é pra mim. A minha vida não é com ele. E hoje eu dou graças a Deus por todo esse processo, porque eu não só restaurei meu casamento, como eu descobri um parceiro incrível que eu tinha, e ele descobriu também uma mulher incrível que ele tem. E a gente hoje se completa, hoje a gente é, de fato, parceiros, nós somos uma família. Então, a minha mudança, ela gerou a mudança do meu marido, que gerou a mudança do meu lar,
gerou a mudança do relacionamento do meu marido com os pais dele, gerou a mudança dos pais dele comigo. Imagina, você melhorar o seu relacionamento com sogra, com sogro, que tem personalidades diferentes. Meu marido é filho único. Eu mudei o meu relacionamento com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai. A minha mãe começou a mudar por conta de mim. Eu me emociono todas as vezes que minha mãe vira e diz assim, a minha filha é uma das minhas maiores inspirações. Ela me mandou um áudio, eu tô aqui em São Paulo, né, gravando aqui, e ela me mandou um áudio essa semana dizendo que não esquece que eu sou tua fã número 1. Olha só. Que preço que isso tem? E onde é que eu teria isso há 7 anos atrás, que foi quando eu comecei o meu start? Não teria, não tinha. Por quê? Porque não é ensinado nas escolas, muito pelo contrário. A gente vai já entrar num tema, e aí eu quero já que você conte o que você faz da vida, qual o título que você carrega, né? O que você está, né? Não o que você é, mas o que você está fazendo. E me perdi. Não tem importância. Não tem importância, não. Me recapitulou bem o que eu tava falando. Eu também me perdi. Produção, o que a gente tá... A gente tá falando do quê, Rafa? Gente do céu, você que signo? Eu sou Libra. Ah, eu sou geminiana. Às vezes a gente tá na balança aqui, a gente tá na balança aqui. Esquece, né, completamente. Mas os meninos cortam, eles editam, não tem problema. Corta, não corta, Rafa? Não, minha filha. Corta sim, é pra cortar. Não, não é pra cortar, não? É deixar? Não, a gente deixa. Isso aqui é erro de gravação. Backstage. É. Tava no raciocínio top, eu só tenho isso pra dizer. Top, topzera. Gente. Calma, eu acho que eu peguei. Eu falei que você vai falar o que é que eu não sei sou. O que você vai falar que você faz, né? E aí eu tava falando sobre a transformação da minha família e que foi essa chance. E aí o adeno, rapidinho, é de quê? Eu não só mudei todo mundo, como eu escolhi começar a trabalhar com isso. Lembra que eu te falei o negocinho claro. de ter sentido que eu nasci com a missão de querer mudar o mundo de alguma maneira, que eu sempre tive comportamentos de liderança. Então eu disse assim, eu preciso levar isso para outras pessoas. Eu preciso levar para as mulheres. Porque enquanto elas não entenderem a importância da vida delas e começarem a fazer esse trabalho interno, essa valorização, as coisas não vão mudar. A gente não vai ter, enquanto as mulheres não entenderem o valor delas, a importância de entender as suas emoções, elas vão continuar se submetendo a relacionamentos tóxicos. Sim. Passando por um monte de coisa. Inclusive, eu sei que você trouxe uma informação muito importante pra gente, uma dica que a gente quer dar. Se você tá assistindo esse podcast em algum momento, dependendo do que você tá passando, do relacionamento que você tá, a Larissa me trouxe uma informação que eu acho que é mais do que digna de compartilhamento. Inclusive, por esse vídeo merece ser compartilhado. Então, não esquece de encaminhar para uma amiga que você se sentiu tocada de alguma maneira. Larissa, então agora fala de fato o que é que tu fazes da vida, né? E conta pra gente um pouquinho sobre essa informação que a gente precisa difundir para ajudar mulheres que estão passando por relacionamentos tóxicos. Então, assim, a primeira coisa é que eu não fui acolhida naquele momento pela minha mãe, mas eu fui acolhida por um grupo de amigas. Elas são minhas amigas desde a infância, né, passando pela adolescência, e aí toda vez que eu pensava em desistir, elas falavam assim, não, você vai conseguir, vamos mais pra frente, só vai, vamos mais um pouquinho, e assim fui. Essa minha professora falou que eu não ia chegar no colegial, formei, viu, gente? Com licença, e sou uma excelente profissional. Eu formei, aí eu fui fazer o vestibular, né? Fiz 1 ano de odonto e, pasmem, amei, porque na odonto era tudo uma grande biologia. Não tinha matemática, física e química. A física era biofísica, a química era bioquímica. Então eu falei assim, gente, não é que eu sou burra, é que eu não gostava da matemática. E ponto. E aí, nisso, a minha mãe, ela era comerciante e ela levou um tiro. E ela precisou, lá quando eu tinha 12 anos de idade. E aí, esse tiro foi na barriga e ela precisou abordar várias vezes. Porque, assim, pegou intestino, veias importantes, a bala ficou alojada na coluna. E aí, quando eu passei no vestibular, ela falou assim, por favor, estuda. Porque ela perdeu a mãe dela jovem. Ela falou assim, seus irmãos têm a vida deles, seu pai vai casar com outra pessoa. Se você não tiver estudo, você não tiver uma profissão, o que vai ser de você? Pelo amor de Deus, estuda. E aí isso me impulsionou ainda mais a arregaçar de estudar. E aí, assim, a primeira leva assim, de nota, a mais baixa foi 8,5. E aí eu fiquei 1 ano fazendo odonto. Só que eu queria muito fazer medicina. Mas eu achava que eu não tinha competência porque eu era
burra. E aí, na odonto, eu vi que eu tinha competência sim. Aí, deu 1 ano, eu falei assim, mãe, ó, seguinte, eu não quero ser dentista, eu não quero fazer odonto, eu vou sair da faculdade, eu não vou trancar, eu vou sair porque eu quero ser médica. E indiscutível. Aí, eu saí, fiz 3 meses de cursinho e passei em medicina. Em contrapartida a isso, eu sempre fiz trabalho voluntário. Eu ficava colada com a minha mãe. Aí teve um dia que ela foi pegar uma encomenda de uma cliente dela, e a cliente dela fazia disparos da radioterapia. E do lado tinha uma casa, que chamava Casa Feminina de Apoio ao Câncer. Olha só, feminina. É uma casa regida por mulheres que acolhiam as pessoas das cidades vizinhas que não tinham dinheiro, condições para pagar um hotel, para ficarem ali, e elas mantinham essa casa, faziam trabalhos voluntários para essas pessoas ficarem ali naquele momento da quimioterapia, dormir lá uma noite, pronto. E aí, eu achei super interessante isso. Na época, né, eu perguntei para minha mãe o que era, ela falou que era uma casa tal de mulheres que faziam caridade. Eu achei que me soou muito bem, eu achei que fazer caridade era chegar lá e fazer carinho nas pessoas. Aí eu falei, eu quero vir fazer carinho nas pessoas. Aí minha mãe Isso falou com quantos anos? 12. 12 anos. Aí ela falou assim, ó, pega a bicicleta e vem, porque lá é cidade interior, tudo pertinho, né? E aí eu ia. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer medicina pra fazer oncologia, pra cuidar dessas pessoas com câncer. Então eu fiz 6 anos de medicina, aí terminou a medicina, tem os 2 anos de clínica médica, para depois fazer onco. Aí prestei, passei de primeira em clínica médica, fiz 2 anos. Burra, tá, gente? É. Muito burra, né? Vamos deixar isso isso bem claro, tá? Ok? Obrigada, de nada. Aí, no meio da clínica médica, eu passei pela infectologia. E aí tinha aqueles pacientes, assim, super caquéticos, que eu falava assim, meu Deus do céu, isso aqui é água benta e tchau, chamar o padre da extrema unção e vai morrer, pronto, acabou. Um beijo, vai com Deus. E aí os meus professores falam assim, não, esse cara vai levantar, ele vai viver, ele vai ter uma vida digna, plena, ele não vai ficar com sequela, ou ele vai ficar com uma sequela mínima. E aí a infectologia, assim, vamos supor, você tá com um problema neurológico, uma infecção neurológica, que o neuro não deu conta, ele vai encaminhar pro infecto. Você tá com um problema no pulmão. Né? Você tá com um problema no pulmão, muito difícil. O pneumologista não deu conta, ele encaminha pro infecto. Se tá com problema, uma cirurgia ali abdominal que não deu certo, o cirurgião vai encaminhar pro infecto para conter a infecção. Então eu falei, caramba, eu quero saber o que ninguém sabe, né? Eu quero saber o que esses caras aí sabem. Aí eu terminei a clínica e fui fazer infecto. E aí, eu sou médica, clínica, infectologista. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar lá, fui convidada por um dos professores a trabalharem num serviço particular. Tava indo muito bem, obrigada. E aí chegou lá uma mulher que ela teve uma candidíase. Tudo bem, candidíase. Só que ela teve da boca ao ânus. Candidíase na boca, candidíase no esôfago, no estômago, no intestino, na vagina. E ela estava com a gente chama de candidemia, uma sepse, que é quando a cândida se espalha. E ela estava na UTI. E eu falei, caramba, eu tive candidíase uma vez na vida. Foi insuportável. É horrível. E tipo, na vagina. E foi uma vez, quando eu estava na praia, que eu fiquei o dia inteiro com o biquíni molhado e tudo mais. Mas eu nunca mais tive por que essa mulher tá com cândida da boca ao ânus. Isso não é normal. O que ela tem de diferente em mim? Sistema imunológico. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Teve uma criança que ela tinha 5 anos de idade e ela teve 3 pneumonias na vida. Na época eu tinha 28 anos, eu nunca tive pneumonia. Pois eu tive várias. Eu fui internada dos meus 1 ano até 5 diversas vezes. Teve ano que eu praticamente tive que... pequenininha, né? Não se repetia nessa série, mas se repetisse, eu provavelmente iria repetir. Tipo, de passar 6 meses em casa, porque dos 6, 3 eu passei em hospital, internada. Nossa. Infecção de garganta, pneumonia de repetição. E aí eu já te contei meu histórico de doença, né? Esqueci essa parte. Mas a gente conversa isso depois. Tu sabe que tu veio pra cá, que é uma armadilha, né? Sim. Aqui a gente não veio pra conversar sobre vida leve. A gente, consulta. Consulta. Entendeu? Vou já te dar meu histórico todinho, eu quero solução. Minha ficha médica.
E aí, eu falo assim, gente, mas essa criança teve quase uma pneumonia por ano de vida. E eu, com 28 anos, eu nunca tinha tido uma pneumonia. Tá, o que que ela tem diferente de mim? Sistema imunológico. Qual que é o normal, Jamile? O normal, tá, é o quê? Para o mundo girar, para as coisas acontecerem, tem que ter muito mais gente saudável do que gente doente. Sim. Então, por que que aquilo, né? Vamos supor, vou pegar um exemplo assim. Por que que uma pessoa de 27 anos, saudável, teve tantas infecções de urina? Por que que ela teve tanto cálculo renal? Por que que ela teve tantas pneumonias, infecções de garganta? Por que que ela teve lesão do plexo braquial? Se estatisticamente é mais fácil você ser saudável do que você ser doente, por que que só você tem esse monte de doença? O que que é diferente? Essa pessoa sou eu, gente, tá? Por acaso, esse histórico que ela falou sou eu. Me conta, vai, Então, eu quero assim, saber. o que que tem de diferente em você de mim? Nosso sistema imunológico. O normal é ser saudável e não tomar remédio. Então, por que que você tem tudo isso? Será que você tem 5 doenças ou será que você tem uma doença que explica isso tudo? Então, provavelmente, você deve ter, sim, um desequilíbrio imunológico, tá? E provavelmente não, aquela criança que eu falei e aquela mulher também tinham um desequilíbrio imunológico. Só que lá na minha cidade, no interior, a gente não tinha tantos recursos, laboratórios, pesquisas, estudos para descobrir o que de fato estava tendo ali naquela mulher, naquela criança. O que que eu fazia? Tratei 3 vezes a pneumonia daquela criança. O que que eu fiz? Tratei várias vezes aquela candidíase. Só que o que que eu queria fazer? Estudar o sistema imunológico e consertar o vazamento, não ficar passando pano. Por exemplo, eu não quero que ela vá de novo na UTI. Eu quero saber o que que ela tem de errado para eu consertar aquilo para ela não precisar ir na UTI. Por exemplo, você mesmo falou que perdeu escola, isso e aquilo. Uma criança inflamada, né? Quando a gente está com o primeiro dia da gripe, a gente fica mais borocochô. A gente não quer conversar, a gente não quer pensar, a gente não quer sociabilizar. Então, provavelmente você teve ali uma dificuldade no início da sua socialização, você estava mais mal-humorada, você não tinha um aprendizado igual das outras crianças. Por quê? Porque você estava inflamada. Então, isso... Tô inflamada até hoje, gente, inclusive. Então, isso gera, sim, um Sim. monte de sequelas, né? Então, aí eu vim para São Paulo para estudar o sistema imunológico. E hoje em dia eu estou Agora- num processo Não, vai, termina. de fazer um doutorado em imunodeficiência. E eu preciso. Agora, você falando tudo isso, sabe o que é engraçado? Eu vou te trazer uma percepção. Inclusive, não são falas minhas, são falas de um livro que eu li, que é escrito inclusive por uma médica, que eu não vou me lembrar o nome da autora, mas ele fala. O nome do livro é A Morte é um Dia que Merece, Vale a Pena Ser Vivido. E ela fala que os médicos, principalmente no Brasil, eles não são ensinados a tratar pessoas, eles são ensinados a tratar doenças, né? E essa grande quantidade de doenças que eu te falei que eu tive, que eu hoje busco tratar elas de forma não medicamentosa, né? Alguns problemas que eu ainda tenho, sequelas por conta disso tudo, eu busco não tratar de forma medicamentosa, mas através de novos hábitos, comportamento, alimentação, fitoterápicos, óleo essencial, de acha quatro, porque eu entendo que quanto mais medicamentos eu vou ter mais efeitos colaterais, Sim. isso provavelmente vai gerar novas doenças. Mas se tiver médicos ou pessoas da área da saúde que estejam nos escutando, para pedir pelo amor de Deus, para que vocês olhem além da doença. Exatamente. Entende? Porque o que acontece? Eu tava contando pra ela que eu tava vindo pra cá, minha ferritina tava em 10. Que se não fosse eu encontrar o meu nutrólogo, que é um cara que estuda pra caramba, que ele tá o tempo inteiro se informando, o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro indo atrás de seminário, é um cara que investiga a fundo. Se não fosse ele, eu ia estar até hoje passando mal, desmanhando pelos cantos. E os médicos iam ver minha ferritina baixa, como eu passei por uns 3, passei pelo meu nefro, eu passei por um clínico geral, um outro lado de uma outra especialidade, olharam e disseram que é insignificante minha ferritina baixa. Não é. Uma ferritina baixa, gente, de taxa de bariátrico, de quem não consegue absorver direito aquilo no organismo. É muito baixo. Porque se sua ferritina tá baixa e você não tá anêmica, então você tem ferro no sangue. Não, então o que explica os quase desmaios?
E não é normal, a pessoa tá 10 horas da manhã, tomou café da manhã às 7, tá no supermercado e até quase desmaia no supermercado. Oi, isso de uma forma frequente. Então era isso que eu passava. Então, aproveita aqui, inclusive, já que é o nosso podcast Viva Leve, para trazer essa sensibilidade, para pedir que as pessoas olhem para esse lado, principalmente a gente que confia extremamente nos nossos médicos, né? Então, eu entendi naquele momento, passando por esse monte de problema de saúde, que eu precisava muito além do que procurar um médico especialista em saúde, mas especialista em pessoas. Sim. Para que ele olhasse através da minha doença e me olhasse como um indivíduo completo. Né? E quando a gente fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, é muito sobre isso também. Sim. Não é a Larissa hoje que tem medo de câmera. Por que ela tem medo de câmera? O que foi que aconteceu na infância dela? O que foi que fez ficar tão marcado isso na vida dela? O que fez ela ter nojo da própria imagem? Isso é muito forte. É muito forte. E existem coisas absurdas que a gente se contenta, como sofrer com doenças, como viver relacionamentos tóxicos e abusivos, como conviver com uma candidíase de repetição, porque você vira, conversa com outras mulheres e várias outras mulheres também passam por aquela vira e diz: ai, é normal, todo mundo tem. Não, não é. Tudo aquilo que foge de uma vida abundante e extraordinária não é o normal. Eu gosto sempre de dizer que Deus nos fez para viver em abundância. Ele tem uma promessa para as nossas vidas. Hoje eu me considero evangélica mesmo, em termos de religião, e isso diz muito sobre os meus princípios, os meus preceitos, sobre Jesus guiar a minha vida, ou pelo menos eu buscar esse guio, porque todos nós somos falhos, né? Mas quando eu falo em Deus, eu me sinto miserável, quase dizendo, porque eu digo, eu tento colocar ele no centro, mas eu vejo que a gente o ego, o ser humano, a gente vai lá e esquece, muitas vezes ele se coloca. Mas voltando aqui pro assunto, eu fico feliz em conhecer uma profissional da área da saúde como você, porque a grande maioria que eu fui de frente, inclusive da cidade onde eu venho, né, eu sou de São Luís do Maranhão, e lá a gente precisa evoluir em várias coisas. Eu acredito que a minha missão como moradora, cidadã e orgulhosa do lugar que eu vim é trazer essa informação para as pessoas, é tocar em certas coisas que as pessoas não tocam. Sim. Como nessa ferida do além, não é normal você chegar na frente de qualquer profissional, não só da área da saúde, você chegar e não ser olhado, ser destratado, ou simplesmente, olha, você tá aí se sentindo mal, teu coração não tá parando, não é taquicardia, vai pra casa, isso é frescura. Não. Isso é um problema. O que acontece, assim, eu sou muito, muito romântica, eu sou muito emocionada, nossa, sei lá, é de mim, não tem como, falar assim, ai, segura a emoção? Não, se eu precisar segurar a emoção, tchau, vou emocionar aqui com outra pessoa. Eu choro, eu sou intensa. Então, assim, pra mim, eu tenho 9 anos de formada, tá? Eu não me acostumo, é muito emocionante. Cara, se você vier no meu consultório, você tá entregando simplesmente a sua vida na minha mão. Os meus pacientes, eu falo pra eles são como os meus filhos. E aí, eu não vou tratar, por exemplo, eu como infectologista trato o HIV, tá? Eu não vou tratar o HIV, eu vou tratar, sei lá, o João da Silva Fernandes Filho, entendeu? Então, eu pergunto, como que é a sua relação com o HIV? Você contou já pro seu namorado, pro seu marido, pra sua família, seus pais sabem? Qual é o impacto que isso tem na sua vida? E aí, eu tenho também uma neuropsicóloga que me ajuda com essa parte, porque tem umas pacientes, né, que elas falam assim, que elas se sentem, falam assim, doutora, o comprimido tá aqui, a água tá aqui, mas eu sei que eu tenho que tomar, mas eu não consigo, e eu começo a chorar, porque, e não sei o quê, e nananã. Então, eu também trabalho o perdão. Porque geralmente, quando você sabe de quem você pegou o HIV, o que você faz? Fulano é isso, fulano é um desgraçado, fulano é isso, e ele me deixou nessa condição. Você se coloca como vítima. Quando você é vítima, o que acontece? Você não se colocou ali, o fulano te colocou ali, então não tem o que você fazer. Olha, coitada, olha como o mundo é cruel. Olha como o mundo é cruel. E não tem como eu melhorar e eu sair daquela posição. Então você começa a se auto-sabotar. Então, eu saio do papel da autorresponsabilidade, do controle da minha vida. Exatamente. Eu saio do palco, onde eu estava, ou muitas vezes onde eu não estava.
E às vezes um episódio como esse, que é algo muito forte, imagina, não é só uma doença, não é só o sintoma que você tem que tratar. Né? Você tem que tratar com a sociedade te julgando, você tem que tratar com a falta de desinformação. Sim. Você tem que tratar, muitas vezes, alguém saber do seu lado e simplesmente não querer mais nem tocar em você. Exatamente. E aí, tem um outro grupo de pessoas, né? Isso bem por cima, tá, gente? Que não sabem de quem pegou. E aí, o que essas pessoas se fazem? Elas se culpam. Nossa, eu fui negligente, eu fui omisso, eu fui promíscuo, eu fui isso, eu fui aquilo. Quando você sente culpa, você acha que você não merece. Você não merece ter saúde, você não merece ter vida, você não merece ser feliz, você não merece ter um parceiro, você não merece ser feliz, você não merece ter estabilidade financeira, econômica, emocional. Então, você fica se auto-sabotando porque você não merece. Então, a minha consulta, ela é no mínimo 1h e 40, porque eu trabalho também essa questão do perdão. Você trabalha a pessoa, né? Eu trabalho a pessoa. Você não trabalha a doença. Exatamente. E isso desde sempre, porque lá atrás, quando eu não sabia de desenvolvimento emocional, eu já não queria ficar tratando a pneumonia do menino. Eu queria tratar o menino, porque os pais deles perdiam trabalho. Aí não tinha condição. Toda uma família, exatamente, não tinha condição financeira para cuidar do menino. Por quê? Porque tinha que ficar no hospital trabalhando, em vez de trabalhar. O outro filho era o filho esquecido. Por quê? Porque todo mundo tinha que voltar a atenção para esse que estava quase morrendo de pneumonia. Aí tinha que fazer. Aí outro filho se sente gelado, exatamente, se sente desamparado. Agora, o lance da inteligência emocional é uma mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está nos assistindo, que veja. Isso não era um assunto abordado há 10, 15 anos atrás, não. Muito menos há 20, 30 anos, né? Então, a gente está numa nova geração. Eu acredito que a próxima que vai vir, apesar de todo mundo olhar para o mundo e dizer que o mundo está se acabando, a gente, de fato, a gente está caminhando para o fim dos tempos. O tempo inteiro, desde que o mundo existe, a gente está caminhando para o fim dos tempos. Isso é fato, ponto. Mas ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte. A vida vai continuar aí por um bom tempo. Eu acredito que a próxima geração ela vai vir muito mais consciente desse universo, isso vai nos dar uma elevação a mais espiritual, uma evolução a mais como seres humanos. A mensagem que eu quero deixar, principalmente, é que com tudo isso que vocês entendam, a importância da gente falar sobre emocional, sobre administrar emoções. Eu acredito que essa moça que você atendeu, esse rapaz que você atendeu, porque sempre vem cases, né, na nossa cabeça, a gente pega de história geralmente que a gente já viveu, já passou. Nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Não. A gente foi ensinado na infância, sabe o quê? A negligenciar. Sim. Menina não pode sentir raiva, menina tem que servir, menina tem que agradar. Menina tem que ser boazinha, menina tem que servir, menina tem que ser preparada para casar. Porque se faz isso, se transa antes da idade, fecha se perde essa perna, sente que nem moça. Se transa antes da idade, você perdeu toda a sua dignidade, você perdeu sua honra. Se faz isso ou aquilo outro, se não passa, se não se foge do prumo, se foge do script, é definido como um monte de coisas negativas e quando não. Exatamente. E aí a gente chega o quê? A gente chega na fase adulta, um monte de adultos machucando outros adultos, tudo ferrado emocionalmente. As coisas não fluem, não sabem por quê. Então, que fique sempre a mensagem embutida em cada coisa que a gente fala, para que a gente sempre busque viver a vida de uma forma leve, é que enquanto você não olhar para dentro, para essas dores que te atormentam, para tudo isso que você passou, que foi significativo na tua vida, que você fica botando debaixo do tapete, colocando com curativo e tá saindo pus, sangrando, você não vai viver leve. Não vai ter uma vida leve. É quando a gente entende sobre isso, é quando eu aprendo a administrar as minhas emoções, que eu posso ter empatia. Sim. Que eu posso aprender a cuidar do outro, a me conectar com o outro. Agora, Larissa, o que é aquilo ali? Eu trouxe uma coisa para vocês. Só pegando um gancho na vida leve, tá? Enquanto você tiver cronicamente inflamado, com o seu com o seu emocional ruim, tá? Porque que acontece? O nosso emocional, ele impacta no nosso sistema imunológico. Inclusive, já vou deixar aqui que eu tô lançando um e-book sobre o sistema imunológico, tá? Como você melhorar o seu sistema imunológico, como desvendar o seu sistema imunológico. E uma coisa que impacta... Cadê o link? Eu quero o link. Cadê, pelo amor de Deus? Vamos deixar o link. Uma coisa que impacta muito é nosso emocional.
o nosso organismo, ele não entende a diferença de um estresse físico para um estresse emocional. Para ele é tudo estresse. Então, assim, bem desenhando mesmo, tá? É como assim, vamos supor que a gente tem lá nossa reserva, nosso sistema imunológico, e o tanque tá aqui, tá? Então, a gente passou por um estresse. Por exemplo, pulei carnaval uma semana em Salvador e depois tive uma herpes. Ou eu tô tendo uma prova na faculdade e tive candidíase, né? Isso já aconteceu. Então, o que acontece? Depois de um estresse, o corpo fica com uma imunodeficiência, né? Fica ali com desequilíbrio imunológico. Então, é o seguinte, ali no nosso sistema imunológico tem hormônio, tem leucócitos, que são células, linfócitos, que são outras células, um monte de coisa. Então, a gente teve um estresse, por exemplo, precisei fugir de um boi correndo num pasto. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar hormônio, vai liberar alguma célula, cortisol, adrenalina. Por quê? Para dilatar a nossa pupila, pra gente olhar e correr. Vai aumentar a nossa pressão cardíaca pra gente correr. O sangue que tava todo ali no intestino, sai do intestino, vai pros músculos, né? Exato, pra gente conseguir correr. Beleza. Só que o nosso estresse é um estresse emocional, só que o nosso organismo não sabe disso. Então, você vai, libera aquilo ali. Aí, você libera de novo, porque no outro dia você também tá emocionalmente fraca e estressada. Libera. Chega uma hora, acabou a sua reserva imunológica ali, o seu sistema imunológico vai ficar equilibrado. E aí é onde você pega candidíase, infecção de garganta, infecção intestinal, infecções respiratórias, infecções cutâneas. Então, você acaba ali com o seu sistema imunológico por causa do seu emocional. A bactéria da candidíase, por exemplo, é uma bactéria que geralmente vive dentro da gente. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma flora, né, intestinal, na vagina, na boca, no estômago, né? E aí, quando a gente está desequilibrado, altera essa flora. E aí, o que acontece? Porque ela vive ali em equilíbrio, né? Uma bactéria boa compensando ali a ruim. Aí, o que acontece? Quando a gente tem esse desequilíbrio, essas nossas células de defesa caem e aí aparecem as infecções que a gente chama de oportunista. Aí as bactérias ruins se sobressaltam. Entendeu? Entendi. E aí, nesse e-book, eu ensino todo o mecanismo, porque se você entender o mecanismo, você vai saber as frentes que você tem que agir. Sim. Tá? E uma outra coisa, tá? Fora isso, eu dou também aula de educação sexual. Não é assim, o ponto A, G, Y, H. Eu ensino como você se proteger. Sim. E pasmem que educação sexual não é só colocar a camisinha na banana, tá, gente? Como estamos aqui com mulheres... Posso dar um depoimento? Eu tava falando pra ela aqui que eu fui descobrir o que era... Eu tava falando pra ela que eu fui descobrir o que era. Traz aqui pra mim, por favor. Eu posso abrir? Pode. Vou abrir. Eu tava falando pra ela que eu fui descobrir que existia camisinha feminina depois de adulta. Na escola, quando mostrou lá, a menina usa o quê? O contraceptivo e o menino a camisinha. Fica meio que subentendido isso, né? Até porque, nossa, é feio mulher andar com camisinha na bolsa. Nossa, imagina, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Que eu gosto de transar? Mulheres não podem transar, não podem... Oi! Isso aqui é o quê? Uma camisinha feminina. Gente, eu não sei botar isso aqui. Nunca botei. Ok, que eu casei muito cedo também, não tive muitas oportunidades, né? Então, assim, vou ensinar vocês, tá? A primeira coisa é... a Jamile não sabia, mas eu vou ensinar. Abrir. Tá vendo como eu não sabia tanto? Que eu não sabia abrir o pacote direito. Ó, aqui eu coloquei um fundo branco pra gente conseguir ver, tá? Aqui, ó, tem uma marquinha. Aí a gente só faz assim, ó. Super prático, tá Super vendo? prático. E eu tive que me deslascar aqui pra abrir. Mas a camisinha de você abrir. Exatamente. Então, o que acontece? Abriu a camisinha e uma coisa importante, tá? A gente nunca vai abrir com a boca. Por quê? A gente pode rasgar com o dente, então é sempre com a mão, tá? Então, a camisinha feminina, a gente vai desenrolar ela, tá? Ela tem... Essa aqui é do posto de saúde, tá? Ela já vem com um lubrificante, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte.
A outra camisinha, a que eu comprei, que eu sempre uso, ela tem um anel aqui em volta, né? Em vez dessa xuxinha aqui, Uhum. e o outro anel aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai introduzir essa camisinha, tá? A gente vai enrolar, fazer um 8, né? E colocar aqui na vagina. Acho que é bom mostrar assim de lado. De lado? Uhum. Ah, tá com lá? Tá lá. Tá. Então, a gente colocou, fez um 8 com essa camisinha, tá? E aqui vai ficar Pra ser protegido feliz. a vulva, tá? Qual é a vantagem da camisinha feminina? A camisinha feminina, a gente pode colocar ela 8 horas antes da relação. Então, já sei que eu vou pro date e tal, coloco lá, tal, não quero, sei lá, não quero colocar ali na hora, já quero ficar pronta, pronto, colocou, ela encaixou aqui Esse disco, na então, vagina. não tira. Não. Ou Aí, pode gente, não tirar, se você sabia. quiser tirar, mas é mais difícil para introduzir a Aham. camisinha, tá? Ela cobre maior parte da vulva, porque quando ficar aqui na hora da fricção, no literalmente rala e rola, pode ser que o cara tenha ali alguma lesão de HPV perto ali do pênis, então protege mais, Uhum. tá? Você pode colocar 8 horas antes, então isso também é uma vantagem. E agora, como que a gente vai tirar a camisinha, né? A gente ensinou a colocar, a gente tem que ensinar a tirar. A gente roda para não cair, né, o esperma e puxa delicadamente. E vai sair. Dá o nó, né? Uhum. E descarta. O que acontece? Ai, a mulher vai ter que pôr camisinha? Ah, não, e não sei o que tal. Isso aqui, gente, é um empoderamento, é uma conquista que a mulher conseguiu, tá? Tem mulheres que se sentem, eu tenho pacientes que se sentem muito mais confortáveis com a feminina. Ah, não dói, não incomoda, não isso, não aquilo? Elas dizem que não, tá? E aí, o que acontece? É uma opção, o cara não quer colocar, você vai e Bom, o coloca. problema é seu. Aí O eu quero problema me é seu, eu proteger. quero me Eu proteger. tava falando pra ela que provavelmente nos livros de biologia, né, quando a gente fala sobre educação sexual, que é uma coisa muito por alto quando é criança, ali 11, 12 anos mais ou menos, provavelmente devem ter falado, mostrado, mas fica muito mais aquele lance nítido de que a menina é o anticoncepcional e o menino é camisinha. Exatamente. Você tem que colocar hormônio pra dentro do seu corpo, você tem que destruir algo que seja fisiológico, Tava sabe? falando pra ela, né? Contando que eu usei por algum tempo um anticoncepcional, inclusive engravidei tomando um anticoncepcional. O que não foi certinho, foi pra carnaval, beleza e tal. Junto ali com os antibióticos da infecção urinária que eu te falei. Mas depois que eu entendi o mal que faz, de que é tipo uma coisa que eu além de ter uma contra-relação com o sagrado feminino, com a feminilidade, né? Que isso é individual de cada mulher. Cada mulher precisa ter sua escolha. Tem mulheres que de fato precisam, né? Muitas vezes vivem relacionamentos opressores onde o cara, não, você não pode, eu quero mais filhos. E a mulher muitas vezes tem que tomar escondido, enfim, porque ela não quer mais. Então isso é algo para empoderar e para deixar elas independentes, sim. Mas é bom também criar a consciência dos prós e dos contras. Sim. Contra, por exemplo, se entupir de anticoncepcional. Sim. O anticoncepcional, ele não tem que ser uma obrigação, ele tem que ser uma escolha, tá? Tudo bem usar anticoncepcional, é uma medicação ótima para alguns fins, até uma terapia para algumas doenças, tá? Mas você tem que, assim, ver quais são os riscos, né? E qual é o seu estilo de vida. Uma mulher que fuma, que usa anticoncepcional, tem um risco aumentadíssimo de ter trombo, né? Então, assim... Ou, por exemplo, poxa, eu tô casada, eu não quero ter filhos. Existem outras formas de você impedir, Sim. de fazer com que não aconteça, sabe? Na minha casa, precisou muito dessa desconstrução, né? Meu marido é o famoso não gosta de camisinha. Mas a gente optou, porque eu falei pra ele, eu não vou mais tomar. Eu não vou, é meu direito. Eu não quero ingerir isso, porque eu sei dos benefícios e dos malefícios. Então, vamos procurar uma outra alternativa. Eu não me importo de usar camisinha. Vamos pra camisinha, porque de mim, ou você faz vasectomia, ou da minha parte eu não vou me entupir de medicamento. Então, assim, vai muito de mulher pra mulher, de relacionamento pra relacionamento. É pra ser usado como uma opção.
Mas antes da opção, eu acredito que as pessoas, quando elas não têm esclarecimento, elas nem chegam até a opção. Sim. Quando elas não entendem os benefícios e os contrapontos, né? E aí, mais uma outra coisa, né? A educação sexual, ela é muito voltada para o homem, né? Então, assim, a educação sexual, a gente já imagina uma banana com uma camisinha. Sim. Só que as pessoas não ensinam a colocar. Uma coisa bem interessante também que eu ensino lá no Instagram eu falo de como que a gente tem que lavar a nossa pepeca. Afinal, tem que usar sabonete? Vou- Existe essa polêmica aí, usar sabonete ou não, qual sabonete. Eu vou te dizer o que eu faço. Aham. Sabonete de glicerina. Isso, excelente. O que acontece? Eu tenho um sabonete de rosto, o de corpo e o da pepeca. Inclusive Ótimo. lá, eu tô aqui em São Paulo, né, viajando, eu tenho uma máquina de... uma máquina de adesivo, né? Você coloca o nome nas coisas e cola, Aham. etiquetadora. E tem lá, rosto, corpo e pepeca. Tem os Maravilhoso. 3 vidrinhos. Maravilhoso. É o seguinte, quem aí já deve estar pensando, né? Eu sei como que lava pênis, né? Todo mundo fala como que lava pênis. Arregaça ali. Aí, legal, beleza. E qual é o jeito correto? Você já fez o movimento. E qual é o jeito correto de lavar pênis? Chac. É assim que falariam, né? É. É assim que eu faço, chac. Bora, vai, diz que eu tô errada, ensina pra gente como é que é. Vamos ensinar a lavar Conta. essa pepeca. A primeira coisa é... Os vinhos da Guisa acabam de a- vir. Tá bom. Ah, Já tá gente- se encaminhando pra... Ô, bom. gente, olha, é o seguinte, o papo tá muito bom. Tá A ótimo. gente não pode terminar isso Não, sem lavar a sem pepeca. falar de pepeca, poxa. Não tem como. Tá bom. Tá bom. Então, gente, olha só. Como é que lava a pepeca, então? Chac? Não. Não é assim, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa nós temos os grandes lábios e os pequenos lábios. Os grandes lábios, né, que aqui está representado, São aquela parte mais gordinha. a parte mais gordinha, tá? E os pequenos lábios são os outros que ficam aqui na borda, Abaixo que é a do parte mais clitóris, magrinha. A E par- aí, Abaixo daquela parte que é super sensível, no caso é o clitóris. né? aí tem um botãozinho, que é o Botãozinho. clitóris, e ele tem uma pelezinha que recobre, que a gente chama de prepúcio. Então, como primeira coisa, a gente é tão maravilhosa, a gente é tão especial, que a nossa vagina, ela é autolimpante. O que é a vagina? A vagina é o tubo, tá, gente? Então, o tubo, né? O que liga a pepeca, que é ali os grandes lábios, a vulva, né? Com o útero, aquele órgão, aquele tubo é chamado de vagina e é autolimpante. Então a gente não precisa colocar o dedo, fazer chuveirinho, né, ali dentro. Isso destrói a nossa flora bacteriana natural e isso propicia várias outras doenças como a candidíase, outros corrimentos, alergias, tá? Então a gente vai lavar a vulva, a gente vai lavar os grandes lábios aqui, os pequenos lábios, que às vezes fica uma massinha branca, a gente tem que tirar, aquilo chama esmegma, aquilo é sujeira. E aí, aqui o clitóris não tem aqui, mas eu vou representar aqui assim, ó, o clitóris, tá? Assim, a gente tem que puxar aquela pelezinha e lavar ali com o dedo, tá? O clitóris. E tirar toda aquela massinha. Isso também evita uma infecção que a gente chama de bartolinite, que é uma infecção que tem ali de uma glândula que dói pra danar, tá? E aí, doutora? Sabonete, usar ou não usar? Sabonete, usar o sabonete ali por fora, na vulva. Porque tem pessoas que têm esse posicionamento, né? Por ser autolimpante, não pode nem passar sabonete. Vamos deixar ela bonitinha, gostosinha. Vamos, né? cheirosinha. É bom, né? Sabonetinho de glicerina. Sabonete de glicerina. De preferência sem perfume. Sem não é isso? perfume, pH neutro, tá? O que é o pH neutro? Qual o número do pH neutro? Não, vai estar escrito no sabonete, Vai, pH né? neutro. Tá. Porque assim, aqueles que têm... O de barra, por exemplo. Pegar um sabonete de barra e lavar a vagina. Ele vai estar escrito lá, pH neutro. Não, mas esse tradicional do supermercado baratinho de R$1. Então, eu não gosto muito, porque Não ele é pode bom, né? irritar e Sim. tudo mais, tá? Então, procurar ali um sabonete glicerinado
né, sabonete de glicerina com pH neutro. Aqueles flores do campo, jasmim. Gente, se fosse pra nossa pepeca ter cheiro de jasmim, ela ia vir com cheiro de jasmim. Eu posso contar pra vocês, pelo menos meu marido diz, ele, não, pepeca não tem que ter cheiro de flor. Tem que ter cheiro de pepeca. Exatamente. Adoro cheiro de pepeca. Eu digo, meu Deus. Ok. Mas é isso. É cheiro Tem de um pepeca. cheiro. Não tem como. Se fosse pra gerar jasmim, ia ter Inclusive, um odor. Estudando sobre o mundo animal, né? Isso é importante, é o nosso feromônio. Exatamente. Né? Muitas vezes as mulheres se incomodam porque existe esse lance do tabu de que vagina é uma coisa suja, é feio, é tudo mais. Não. Né? Inclusive, eu tinha um depoimento pra trazer que eu lembro muito bem que quando eu era ali adolescente, meus 12, 13 anos, que tava entrando na puberdade ali, perto de menstruar, minha mãe me levou no ginecologista, antes mesmo de menstruar. Por quê? Porque eu comecei a ter uma secreçãozinha. Uhum. E toda mulher acha que secreção é sinônimo de, eu digo a secreção, aquela mais límpida, aquele molhadinho no Sim. fundo da calcinha. Como se isso fosse sinônimo de doença. É doença. Então, tem as nossas secreções fisiológicas e Sim. tem a patológica. Se ela não tem cheiro, é uma cor ali transparente e tudo mais, é uma secreção fisiológica. Porque a vagina, ela é um buraco quente e úmido, tá? Então, é fisiológico. Agora, quando esse corrimento começa a ter cheiro bem desagradável, cheiro de peixe podre, Tom amarelado, esverdeado, ou bem viscoso, tipo meio acinzentado, mas viscoso mesmo. Então, aí sim... Isso já é indício de que não é natural. De que não Mas é natural. a mulher, ela tem uma secreção vaginal natural. É preciso, inclusive, né? Sim, faz parte da lubrificação. E é importante ter, tá? Isso é fisiológico, isso é natural, isso é saudável. Uma outra coisa que eu gostaria de falar que é fisiológico, que é normal e que é saudável é o seguinte. Em casa eu tenho 2 irmãos homens, né? E a educação sexual consistia em... vocês usam, fala para as meninas usar anticoncepcional e vocês usam camisinha, porque pílula é de farinha e camisinha fura, tem que ser 2 métodos. Essa era a educação sexual que era dada para os meninos. E a minha mãe ia no posto e pegava milhões de camisinha e dava para os meninos. Bota uma em cima da outra, tá super certo. Não, pelo amor de Deus, não. E nem pode usar a camisinha feminina junto com a camisinha masculina. Tá, gente. Porque isso dá fricção ali na borracha e ela, rompe. Então, é uma camisinha só, Sim. tá? Então, isso era educação sexual. E aí, quando eu comecei a minha vida sexual, eu tinha 23 anos, foi um pouco tarde, né, para a maioria. Eu não sabia direito o que era gozar, o que era tesão, o que era orgasmo e o que era vontade de fazer xixi. E aí, o que acontece? Tava ali, né? Gente, a gente precisa de mais 40 minutos de podcast. Vocês estão de boa aí, gente? Adorei. A gente vai começar a falar de vida leve. Vai, fala. Olha só, o que acontece? Eu tinha, assim... o limiar era na minha cabeça, né? Tá gostosinho, cosquinha. Eita, que é isso? Nossa, eu acho que eu tô com vontade de fazer xixi. Pá, me auto-boicotava. Parei, corto ali, falo pro moço, já gozei, já tá tudo de boa, já tá legal, beleza? Foi. Faz sua parte. Porque eu tinha medo daquilo ser vontade de fazer. Eu não sabia se era vontade de fazer xixi ou se era gozar. A primeira vez que eu gozei também, eu não sabia que eu tava gozando. É louco isso, né? Ninguém explica. E aí eu peguei, namorava, né? Cheguei lá pra minha ginecologista, falei assim, olha, é o seguinte, eu não sei direito se eu tô com vontade de fazer xixi ou se eu tô com vontade de gozar. E aí eu falo assim, ai, que vergonha. Eu meio que bati uma siririca. E ela, como profissional da saúde, fala assim, jura, que legal, que interessante, você gostou, tal. Ela fez assim, tipo, ela bateu uma siririca e ela tá falando isso pra mim? E deveria ser normal. Porque, assim, eu queria ver sozinha se eu ia fazer xixi ou não, né? Porque se eu fazer xixi... Gente, eu já era estudante de medicina, eu tava no 6º ano. Não era uma pessoa leiga, tá? Desinformada. Aí eu falei assim, porque eu queria ver se era xixi ou não. Aí ela, Agora, uma ressalva, eu tô falando isso, sabe o que é engraçado? Por que você não compartilhou com uma amiga, né? Por que não conversou com a mãe? Por que não conversou com a tia, com a prima, com alguém? Vergonha! Porque aquele lance do tabu não é sobre marginalizar o sexo.
É sobre a gente desconstruir, se permitir que a gente converse sobre coisas que são naturais do ser humano. Sim. Sobre isso. Tenho certeza que se você tivesse abertura, você ia conversar com essas pessoas. Não, e pra mim, bateu uma siririca. É um absurdo! Um absurdíssimo. Foi uma coisa impura. Eu no meu quarto sozinha. Aí eu, não vou fazer isso. Vou fazer. Eu ensaiei mais de uma semana pra fazer isso. Aí eu falei, não, vou fazer porque eu preciso saber se eu tô com alguma doença, se eu tô com bexiga baixa. Gente, imagina. Aí eu peguei, fui lá, consegui bater aquela siririca e gozei sozinha. E aí eu vi que saía um líquido. E esse líquido não era nem xixi e nem o orgasmo. Não sei o que era. Aí eu vendo uma ginecologista falando que E não era também aquela coisa de espichar como mostra em alguns filmes pornôs. Não, tipo garrafa de champanhe. É, né? Não, era um líquido ali. E aí eu vi que aquele líquido era super normal e super fisiológico, que algumas mulheres têm, né? É uma glândula que a gente tem. Algumas mulheres soltam um pouquinho menos, algumas soltam um pouquinho mais. É natural, fisiológico. E aí eu peguei e falei antes, né? Esse líquido que o corpo libera querendo o quê? Fazer a condução melhor do espermatozoide. Provavelmente deve ser isso. Sim, e também para fazer a lubrificação íntima, porque lubrificado... O órgão reprodutor, ele quer, nosso órgão, ele quer engravidar, né? Então Sim. ele produz isso justamente para poder propiciar isso. Não tô correto? Sim, tá corretíssima. E aí, o que acontece? Mas quando eu cheguei e falei pra ginecologista, isso há 10 anos atrás, eu peguei e falei pra ela, olha, saiu um líquidozinho assim, tal, não é tão xixi, mas parece, não sei se é, se não é. Aí ela pegou e falou, então vamos tomar um remedinho pra segurar a urina e tal. Aí eu falei, gente, não é possível que eu tenha bexiga baixa, pensei comigo. Não tive um filho, não peguei, sei lá, vou estudar. Aí que eu estudei e que eu vi que esse líquido é um líquido ejaculatório da mulher, que é a ejaculação feminina, e ele é saudável, normal e natural. Uma outra coisa, Deus, ele é tão perfeito e ele é tão maravilhoso e ele é tão magnânimo que na mulher ele fez um órgão para a gente evacuar fez um órgão pra gente fazer xixi, que é ali a uretra, fez um órgão pra gente ter o bebê, né, que é a vagina, e ele fez um órgão separado unicamente, exclusivamente para o nosso prazer, que é o clitóris. O clitóris, ele não tem nenhuma outra função que não ser o prazer. Do homem, ele fez de qualquer jeito. Fez um buraco só que sai o xixi, é o prazer e sai o líquido de ejaculação. Então, não é errado você sentir prazer na relação. Você não tem que sentir culpa, você não tem que sentir vergonha. Se não fosse pra ser com prazer, não existiria o clitóris, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então, tudo bem você sentir prazer. Você não é menos digna ou mais suja que ninguém. Isso é natural. Isso é biológico. E caso você esteja tendo relações sem prazer, conversa com Larissa, fala com ela no Instagram, ou conversa com sua médica, alguém da sua confiança. Não vai conversar com alguém que talvez vai te colocar pra baixo, que vai dizer que você tem que tomar um medicamento pra, sei lá, pra qualquer coisa, né? Vai conversar com alguém que você sabe que vai te dar um mínimo de apoio e vai se importar com a tua dor. Gente, a Larissa trouxe uma informação que eu acho de cunho importantíssimo informar. Tá? Mas lembrando que essa informação ela vale prioritamente para o Rio de Janeiro, mas nada impede de que você se conscientize sobre a importância de apoiar mulheres vítimas de violência. Se marido e mulher briga, você tem sim que meter a colher. Gente, o pessoal da faculdade da UFRJ, eles fizeram um site que chama Maria da Penha Virtual. Lá você pode acessar, não precisa fazer login, nada. Você só coloca todos os seus dados e aí isso já manda uma mensagem direto para eles. O caso vai ser analisado pelo juiz ali na mesma hora, não precisa de advogado, e eles já enviam uma polícia na frente da sua casa. Porque é muito difícil de você conseguir provar que você está sendo agredida, né? E às vezes, se precisasse de um aplicativo, o parceiro poderia ali ver no seu celular, porque se ele é agressivo, provavelmente ele também é controlador, pode ali checar, né? Ter um hackeamento no seu
no seu celular. Então, esse site é só você jogar no Google, você coloca ali todos os seus dados, o juiz já vai julgar ali o processo, né? E já manda uma viatura ali para sua casa. Ou seja, você não precisa se encaminhar para uma delegacia, não precisa entrar em contato com o advogado, é só você fazer o pedido, anexar caso você tenha imagem, som, qualquer coisa que comprove de fato e encaminhar. Inclusive, fica aqui o nosso pedido para que as autoridades dos outros estados comecem a implementar medidas como essa, porque eu tenho certeza que vai ajudar a salvar muitas vidas. Muitas vidas. Fica aqui para todo mundo replicar isso, né? Encaminhar para alguém e compartilhar essa informação, compartilhar essa informação, porque isso é muito importante. Muito. Lari, acho que tá na hora da gente encerrar. Eu não quero! Vocês não estão com tempo, não, gente? Vamos ficar aqui até amanhã, episódio 2. O povo tá deitado. O povo tá deitado ali já. Lari, obrigada, adorei. A gente vai ter segundo. Nossa, e eu quero você também no meu podcast. Gente, eu amei. Eu não queria, juro, encerrar esse papo. Eu tenho muito. A gente tá conversando aqui de boa, né? Eu tenho muita coisa ainda pra falar. Eu quero te convidar para ir no meu podcast também, que é o Medcast. Lá a gente fala tudo sobre saúde. Tá? Saúde emocional, saúde da mulher, saúde, como que a dança traz saúde pra gente, como é que tudo, assim. E não te esquece, viu? Minha consulta, na hora que a gente terminar aqui. Com certeza, com certeza. Preciso, dentro do meu histórico, eu tenho a consciência de que a minha parte emocional eu tô cuidando, mas eu tenho certeza que tem respostas ainda sobre o meu corpo que eu ainda não tenho. Sim, com certeza, a gente vai ver tudo isso. Porque a minha maior intenção é viver leve. É isso mesmo. Lari, obrigada. Deixa suas redes sociais pra galera. Então vocês podem me seguir no @DRA de doutora Larissa com 2 S Tiberto. E também eu tenho um canal, um podcast que chama MED de medicina, Cast com X. Tá, te encontra, vai estar aqui, né, gente? Ele te encontra no YouTube, no Spotify. Isso, no Deezer e também no Instagram. Gente, é isso. Eu adorei, Larissa, obrigada. Adorei as informações. Gente, eu aprendi pra caramba. Se vocês tiverem perguntas, deixem nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal. É muito importante para que a gente cresça, principalmente nessa nova fase onde as coisas estão mudando, onde a gente tá trazendo uma nova... Aqui, né? Desculpa. Onde a gente tá trazendo uma nova proposta, onde eu tô trazendo pessoas incríveis. Larissa, muito obrigada pela sua contribuição. Você foi maravilhosa, a nossa energia super bateu, eu adorei ela. Vai ter 2 ou 3, 4, 5. Todas as que eu ver em São Paulo agora, eu quero te chamar aqui. Isso mesmo. E vamos almoçar junto em minha consulta, não se esquece, vão agora. Gente, é isso, obrigada. Tem mais alguma coisa pra falar? Só mandar um beijo e te agradecer por estar aqui. Conversando com essas mulheres lindas. Não esquece de curtir esse vídeo, encaminha pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua tia, pra alguém que você acredita que o que a gente falou vai fazer sentido. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente produziu isso aqui com muito carinho, muito amor no coração, com o objetivo de te ajudar a viver a vida mais leve. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau!